Um dos filósofos mais importantes para a modernidade é o Maquiavel. E é curioso isso porque ele viveu no período do Renascimento e ele não alcançou em vida a fama e o reconhecimento pelo trabalho que ele deixou. Na verdade, ele acabou ganhando uma fama muito ruim, muito negativa, ao ponto da gente usar hoje o termo maquiavélico como um sinônimo de maldade, de alguém que trama contra outras pessoas, alguém que de alguma forma se posiciona de maneira injusta, uma pessoa que é falsa. Essa é a ideia do termo maquiavélico. Alguns autores tentam revisar a obra do Maquiavel, a principal obra dele, que é O Príncipe. Ele tem outros escritos que ele deixou, que inclusive, em certa medida, contradizem as ideias do Príncipe, e até por esse motivo, alguns autores tentam ver na obra O Príncipe uma certa ironia e não uma defesa daquelas ideias que ele coloca, que do ponto de vista da política se afasta completamente, são ideias que se afastam completamente da ética e propõem aquilo que ficou sintetizado numa frase que não é do Maquiavel, mas que expressa bem a ideia do livro. A frase, você conhece, é: os fins justificam os meios. Muita gente acha que essa frase é uma frase do Maquiavel. Na verdade, essa frase não está no livro, mas foi algum comentador depois que utilizou essa frase para explicar, para sintetizar a tese principal do livro, e ela está correta do ponto de vista do que o Maquiavel apresenta no Príncipe. É meio isso. Desde que exista um objetivo, um fim importante para se alcançar, no caso do Maquiavel, o sucesso do Estado seria esse fim, então qualquer meio é viável, daí os fins justificam os meios. Mas um dos temas mais interessantes que eu acho que ele aborda nessa discussão, porque o livro é um conjunto de orientações para o príncipe Lourenço de Médici. É importante dizer que o Maquiavel ele era chanceler e trabalhava para uma família em Florença, que foi tirada do poder justamente pela família Médici. E aí ele escreve esse livro, O Príncipe, para o Lourenço de Médici. Ele dedica o livro a ele, pelo menos. A gente não sabe o que aconteceu logo na época, não se tem muitos dados sobre a biografia do Maquiavel, mas o que se imagina é que ele queria voltar à vida pública, ao trabalho na vida pública. Ele acaba não conseguindo e morre afastado desse ambiente da política, e depois escreve textos defendendo um Estado republicano que, como eu disse, acaba indo numa linha contrária a essa que está presente no Príncipe. E uma das ideias mais interessantes que aparece no livro, pelo menos para mim, é quando ele vai discutir se o melhor é ser amado ou ser temido. O Maquiavel vai argumentar que, do ponto de vista do príncipe, do governante, o ideal seria reunir as duas características, ser ao mesmo tempo amado e temido. No entanto, se for necessário escolher, é melhor ser temido. E o motivo para ele apresentar isso é porque ele vai dizer que é muito mais fácil a gente trair e enganar alguém que a gente ama do que a gente trair e enganar alguém que a gente teme. Sendo assim, tendo que escolher, é melhor que o governante escolha ser temido, ainda que ele não tenha o amor, mas que ele seja temido, e assim ele seja respeitado pelo temor e não pelo amor. Ao mesmo tempo, o príncipe ele não pode gerar o desprezo nos súditos, então ele tem que saber como agir em cada circunstância. Por exemplo, Maquiavel vai dizer que, no caso das ações, é preciso fazer o mal de uma vez só e o bem aos poucos. E todas essas são indicações para garantir isso, esse respeito necessário para garantir uma certa governabilidade. Apesar de uma distância da ética e da preocupação que isso gera no mundo moderno, a obra do Maquiavel é muito importante porque define também um jeito de pensar não só política, mas a sociedade atual, em que a gente tende a trabalhar de maneira mais objetiva em relação à maneira como nós agimos e à maneira como nós escolhemos o que devemos e o que não devemos fazer.